Olá, boa noite. Este é o Giro Veja com os destaques do dia. A preocupação com a economia chinesa abalou os mercados internacionais nesta segunda-feira. O dia foi de pânico nas principais bolsas da Europa, que registraram fortes perdas. No Brasil, a turbulência fez o dólar atingir o maior valor do ano, R$ 3,55, aliás, o maior valor desde fevereiro de 2003. E a Bovespa fechou com o menor nível desde abril de 2009. Quem vai analisar essa segunda-feira tensa pelo mundo é a Ana Clara Costa. Tudo bem, Ana? Oi, Silvio, tudo bem? Boa noite. É motivo para tanto pânico, Ana? Olha, ainda não se sabe. Os analistas ainda estão tateando o que aconteceu hoje, porque foi extremamente inesperado. As bolsas começaram a cair depois que a China fechou em queda de 8,5%, reproduzindo um dado que saiu na sexta-feira que mostrava a queda do consumo, na verdade, desaceleração do consumo dos chineses. Então, quando o pregão abriu no domingo à noite do Brasil, né, já segunda-feira de lá, foi uma tristeza, assim, tudo vermelho, queda, principalmente as ações de tecnologia e tudo mais. Quando o mercado abriu no Brasil, diferente de julho, dia 8 de julho, que aconteceu um movimento similar na China, em que na segunda-feira tudo caiu, o que aconteceu nessa segunda-feira é que o mundo inteiro caiu na mesma proporção. Então, em vez de, como em julho, a Dow Jones caiu 1%, 2%, na Alemanha o DAX caiu 3%, agora foi generalizado. Foi generalizado, assim, 7% negativo, 8% negativo, 6%. A Bovespa chegou a cair 6,5% só na abertura do pregão. Foi um comportamento sistêmico de queda nas bolsas mundiais que não se via desde 2008, que foi naquele período em que o Lehman Brothers faliu e que as bolsas despencaram, derreteram e não se via nada parecido desde então. A diferença, Silvia, é que enquanto naquele momento havia uma crise sendo gerada, estava em gestão aquela crise, né? Na verdade, que foi a crise do subprime, das hipotecas e tudo mais, agora é diferente. Agora o mundo estava se recuperando dessa crise, já está se recuperando. Óbvio que a gente tem alguns casos específicos, como a Grécia, que ainda está vivendo o seu inferno, mas o mundo, de uma certa forma, está se recuperando. Então, assim, os analistas estão tentando entender qual que vai ser o impacto de uma possível crise chinesa para o mundo, se a China tem a capacidade de espalhar o pânico para o mundo inteiro de uma forma real, não em mercado financeiro, né? Porque o mercado financeiro funciona muito meio que psicologicamente, né? Então, tem dias... Agora, Ana, já tem gente tentando aqui no governo brasileiro emplacar o discurso de que, olha, a crise é global, né? Mas, na verdade, ela não tem nada a ver com o que está acontecendo no país, né? Não, de forma nenhuma. O que aconteceu hoje não é uma crise global. A gente tem um problema na China de desaceleração da economia, que já era prevista, na verdade, né? Já faz mais ou menos 3 anos... Que não tem nada a ver com os erros da condução da política econômica aqui no Brasil. Nada, não tem nada a ver. A China já faz mais ou menos 3 anos em que o próprio governo chinês prevê a desaceleração da economia. O que está acontecendo agora, novamente, na China, é que o mercado está assustado porque o governo chinês tentou várias medidas de estímulo recentemente que não têm surtido efeito. Então, de repente, há uma apreensão generalizada. No Brasil, não tem nada a ver. O que a gente está vivendo aqui está completamente desconectado de um temor chinês, por exemplo. O que a gente, na verdade, não completamente desconectado, porque a China pode impactar negativamente o Brasil. Mas se a nossa bolsa está caindo e vem caindo esse ano inteiro, a gente está aí no patamar negativo, se pegar a oscilação da bolsa ao longo de todo o ano de 2015, o problema é doméstico. A razão não tem ajuste fiscal, inflação está alta, contas públicas no buraco, juros altos, economia não cresce. Então, assim, a gente tem a nossa própria receita de crise aqui. A China, na verdade, ela pode piorar a nossa crise, porque é o nosso maior importador de commodities. Então, tanto que as ações hoje da Vale, enfim, de todas as empresas que
tem alguma relação com commodities, Petrobras, caíram. Então, assim, a gente pode sentir o impacto de China, mas de forma alguma há um contexto de crise como havia em 2008, né, que foi a marolinha e tudo mais. Aqui não tem marolinha. Se vier uma crise de fato da China, vai ser um terremoto. Agora, só para concluir o raciocínio, Silvio, vale lembrar que esse ano, se a gente pegar todas as perspectivas... A gente viu um relatório recente da Economist Intelligence Unit, que é uma consultoria ligada à revista Economist, que fez uma lista dos países, das principais economias do mundo, 54 países, e que qual é a projeção de crescimento para esse ano, para esses 54 países. Então, você tem África, tem todos os continentes ali. Só 5 países não vão crescer. Brasil, Argentina, Venezuela, Rússia e Ucrânia. Sendo Rússia e Ucrânia 2 países que estavam em um conflito armado recentemente. Então, é mais uma evidência de que não é um contexto generalizado. A própria China, bem ou mal, vai crescer 7% esse ano. Muito bem, obrigado, Ana Clara. Imagina. Boa noite, você que se despede aqui do Giro Veja, mas continua conosco lá de Brasília. Pois é. Boa sorte em Brasília, Ana. Obrigada. Seguimos com a economia. O Luiz Lima tem informações sobre o TCU. A presidente Dilma Rousseff pode ganhar mais 15 dias para explicar as pedaladas fiscais. Olá, Silvio. O governo federal pediu um prazo de 15 dias para explicar os 2 pontos adicionais questionados pelo MP de Contas junto ao TCU sobre as contas da presidente de 2014. A informação foi dada pelo ministro relator do processo, Augusto Nardes, em entrevista na tarde desta segunda-feira. No dia 17 de junho, o TCU havia dado um prazo de 30 dias para o governo explicar originalmente 13 irregularidades no processo mais conhecido pelas pedaladas. Depois, as explicações foram entregues no dia 22 de julho e o julgamento em tese passaria para o final de agosto. Mas no dia 12 deste mês, depois de uma articulação do governo com o presidente do Senado, Renan Calheiros, um novo prazo foi conseguido. O ministro Nardes ainda não decidiu se vai dar este novo prazo de 15 dias ou não. Falou que até quarta-feira deve ter uma posição. Com isso, o governo pode ganhar um novo fôlego, pode ter até o dia 14 de setembro, considerando os dias úteis, para explicar, no total, os 15 pontos no processo mais conhecido sobre as pedaladas do governo. É com você, Silvio. Obrigado, Luiz. Na política, o dia também foi intenso. Pela manhã, o governo anunciou a intenção de cortar 10 dos seus inacreditáveis 39 ministérios. A Carolina Farina tem os detalhes. 8 meses depois de assumir seu segundo mandato, a presidente Dilma Rousseff finalmente reconheceu hoje o que há anos o país já sabe. O Brasil não tem necessidade de ter 39 ministérios. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, anunciou nesta manhã que o governo pretende cortar 10 pastas até setembro para economizar gastos. O problema, Silvio, é que o Planalto não informou quais ministérios deixarão de existir, o que torna impossível avaliar o real impacto da medida no orçamento da União. Ou seja, esse pode ter sido um anúncio muito mais político, no momento em que o governo é pressionado a tomar parte no ajuste fiscal, do que efetivamente benéfico para as contas públicas. Olha, o ministro Nelson Barbosa anuncia que vai cortar 10 ministérios, mas não diz quais. Ou seja, na prática, esse corte pode ser pura fumaça, porque algumas pastas não têm relevância nem estrutura nenhuma, ou seja, não tem os chamados cargos comissionados, que custam caro para os cofres públicos. Por falar em ministérios, o vice-presidente Michel Temer confirmou hoje para a presidente Dilma Rousseff que não quer mais o papel de articulador político do governo. Silvio, o vice Michel Temer jogou a toalha e entregou o cargo de articulador político do governo. Temer assumiu a função em abril como uma esperança de pacificação da rebelde base aliada no Congresso, mas enfrentou turbulências com ministros e até com a presidente Dilma Rousseff. Um dos pontos de tensão estava na liberação de emendas e de cargos. Enquanto o vice fazia promessas, ministros como Joaquim Levy, da Fazenda, e Aloysio Mercadante, da Casa Civil, desaltaram
autorizavam os acordos, o que causou irritação no PMDBista. Agora Temer vai continuar participando do núcleo político do governo, mas tratando da macropolítica e não mais as chamadas questões de varejo. O desembarque de Temer, que é tido como um bom negociador, pode complicar a relação do governo com o Congresso e principalmente na Câmara, comandada pelo agora opositor Eduardo Cunha. No noticiário internacional, hoje foi a vez da Venezuela arrumar confusão com a Colômbia. A Júlia Brown tem as informações. A chanceler da Colômbia, Maria Ángela Holguín, viajou nesta segunda à cidade colombiana de Cúcuta, na fronteira com a Venezuela, para avaliar a situação no local, depois que o presidente venezuelano Nicolás Maduro fechou a fronteira entre os dois países na quinta-feira passada. As passagens foram fechadas após um ataque de contrabandistas contra militares venezuelanos, que deixou 3 soldados e um civil ferido. Além de fechar a fronteira, a Venezuela deportou quase 800 colombianos considerados ilegais. Muitos deles já viviam na Venezuela há anos e tiveram de deixar suas casas às pressas. A Defensoria Pública da Colômbia recebeu declarações formais de colombianos que denunciaram maus tratos, brutalidade e ameaças da guarda venezuelana. Com o aprofundamento da crise, Silvio, os dois países decidiram antecipar para esta semana a reunião de chanceleres que estava marcada anteriormente para o dia 14 de setembro. Obrigado, Júlia. O Giro Veja termina aqui, mas a programação de TV já continua. A gente se vê amanhã. Até lá.